Amém, irmãos. Então, paz do Senhor, com alegria que eu venho aqui mais uma vez. Fui selecionado aqui pelo nosso querido pastor para levar mais uma palavra aqui. A palavra tem a ver aqui com a chamada para gerar frutos em abundância, né? Mas se eu não estou enganado, o irmão passou uma palavra para mim, né? De João, né? João 15:16? É isso, né? Então eu fiquei nessa palavra mesmo, viu, irmão? Mas eu coloquei mais umas coisinhas ali que o Senhor me tocou, né? Então eu quero ler aqui com os irmãos a passagem. João 15:16, vamos ler? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, irmãos, é assim interessante porque, essa palavra sobre frutos, eu diria que para eu chegar nessa palavra aqui, não demorou uma semana, demorou mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos. Meus irmãos vão entender porque existem coisas na nossa vida que são plantadas lá atrás, e agora que a gente começa a entender os propósitos e os frutos, a gente começa a colher. Aqui eu coloquei assim umas 3 coisas que Deus me tocou no coração. A primeira delas: não me escolhesses vós a mim, eu vos escolhi. Então, Jesus nos escolheu. Grande responsabilidade, grande alegria que a gente pode ter nesse momento. Porque num mundo onde a gente vê tantas pessoas que se sentem rejeitadas, têm complexo de inferioridade, principalmente por causa de muitos jovens, por causa de rede social, às vezes não são aceitos, né? Posta lá um negocinho na internet, poxa, mas o meu post não teve tantos likes, não teve tantos assim, ninguém gosta de mim. Assim, os jovens sofrem com isso. E às vezes sofrem bullying e tudo, mas aqui Jesus está falando: eu te escolhi antes que você viesse ao mundo, no ventre materno. Aqui em Jeremias diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então Jesus, Ele nos escolheu. Salmo 139:13 também diz que benção isso aqui: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos, quando em secreto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Irmãos, tem noção disso aqui? Esse salmo, que coisa, né? Os teus olhos me viram no meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de existir. Então, se o Senhor está dizendo aqui que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu, é porque Ele vai nos dar a capacidade de completar a nossa obra. Amém? Aleluia? Então, muitas vezes nós ficamos em dúvida com essa questão da escolha de Deus, porque o inimigo semeia, ele vem contra nós para querer tirar a nossa identidade, querer tirar o nosso propósito aqui na terra, para aquilo que nós fomos chamados. E muitas vezes nós ficamos em dúvida: será que Deus, será que eu estou aqui na cobertura de Deus? Será que eu não estou? Será que... E às vezes muito isso bombardeia o nosso interior, né? E isso gera dúvidas, mas aqui a palavra de Deus é clara: Ele nos escolheu antes de qualquer coisa.
E que coisa terrível, né? Aqui a gente fala do embrião e tem quantas pessoas desse mundo que são a favor do aborto, irmãos. Coisa terrível isso. Não é? Quem é que defende aqui o embrião, irmãos? Se não é o nosso Deus, porque não é possível que tenha pessoas tão ruins nesse mundo que ainda são a favor dessa coisa terrível do aborto, né? Então você pode se sentir rejeitado, complexado, mas Deus diz: eu quero você. Eu quero você, eu te escolhi. Amém? E essa questão é muito séria, irmãos. É uma questão muito séria de identidade. Porque olha só, quando Jesus recebe o Espírito Santo, qual foi a primeira coisa que aconteceu, assim, quando ele foi batizado? Veio uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não foi isso? Então, a primeira coisa que aconteceu. E qual foi a primeira coisa que aconteceu quando ele foi tentado lá no deserto? Que o diabo chegou para ele e falou assim: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então olha só, a primeira coisa, Jesus foi confirmado: olha, esse é o meu filho amado. E a primeira coisa que o diabo já vem para querer tirar de Jesus é a identidade dele, irmãos. Então olha como é que é as coisas. Se a gente não tiver firmado nessa fé, nessa certeza que nós somos escolhidos, e a nossa identidade agora não é mais só essa identidade terrena, mas a identidade que veio do céu, que Ele nos deu, que Ele nos capacitou, e a cada dia nós vamos de fé em fé, de glória em glória nessa caminhada. Então, se você hoje eu quero dizer para você, se você hoje ainda tem dúvida, jovem, principalmente jovem, ainda é influenciado por muitas coisas, se você ainda tem essa dúvida no seu coração, eu quero dizer para você que Ele te escolheu, que você não tenha dúvida disso, que Ele te escolheu, te remiu, te lavou no sangue dEle, e por mais que o diabo queira tirar isso de você, não aceite isso, fique com a palavra de Deus, porque Deus é quem tem a última palavra a seu respeito. Amém? E vamos continuar aqui. A segunda coisa que eu vi aqui, Ele nos nomeou para ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é a segunda parte dessa palavra que aqui, assim, o fruto, aqui está falando de fruto. Mas o fruto, o que é o fruto? Tem que haver uma semente, não é? Se o grão de trigo cair em terra não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então aqui a gente vê a questão da semente. Se ela não morrer, se ela não for semeada na terra, se ela não for cuidada, ela não vai dar fruto. Então, faço uma pergunta para você. Quem está aqui hoje, vamos ser sinceros, vocês são fruto, não são? Quem aqui não é fruto? Você é fruto, irmão? Só, claro que é. Eu sou fruto. Você é fruto, João. Nós somos todos frutos. Se você é fruto, então pensa um pouquinho aqui, ó. Se nós somos frutos, nós temos sementes dentro de nós. Sabe por quê? Eu fiquei aqui. Uma coisa, vocês sabiam que o que diferencia o fruto de outros vegetais é o que os vegetais não têm semente dentro, o fruto tem semente. Então, se nós somos frutos, se hoje nós estamos aqui e somos frutos, nós temos semente dentro de nós. E essas sementes, elas precisam ser lançadas, elas precisam ser geradas em nós. Elas não podem ficar só conosco, elas têm que ser lançadas, e são sementes de fé, são sementes de amor, são sementes de paciência, são essas sementes que estão no nosso ser, no nosso coração, e elas vão ser desenvolvidas, e são esses frutos que Deus quer de nós, e esses frutos também vão alcançar outras pessoas a partir de nós. Se a gente vê a história, Pedro, ele tentou impedir a semente que Jesus estava
para plantar. Ele tentou impedir, ele falou, né? Não, de maneira nenhuma. Jesus falou para ele, né? O Filho do Homem será entregue, será crucificado, né? Mas ao terceiro dia, ele não entendia as coisas, né? Ainda não tinha a revelação completa, mas falou, não, Senhor, de maneira nenhuma lançarão mão de ti. E ele falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não sabe das coisas de Deus, mas dos homens. E esse mesmo Pedro que antes já tinha falado, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então olha como que Jesus reage com Pedro, que queria impedir a semente que ia ser lançada, a primeira semente que ia ser lançada na terra, que era Jesus, que ia frutificar o primogênito dos homens, né? O primogênito. E interessante porque Jesus teve essa reação com Pedro, mas com Judas foi diferente. Com Judas, quando Judas veio trair Jesus, né, lá no Getsemane, ele chamou Judas de amigo, e com um beijo, né, com um beijo traz o Filho do Homem. Quer dizer, Judas estava levando Jesus para o plano de Deus, e Pedro estava impedindo. Então vocês percebem a diferença da reação de Jesus? Porque Jesus tinha que cumprir a missão dele. Então a semente que cai em boa terra produz muito fruto. Essa semente que está dentro de nós, eu podia chamar de entrega, porque um dia vai retornar. Sementes de resiliência, sementes de amor, de autoridade. As renúncias são semeaduras. Irmãos, muitas vezes as nossas sementes que são lançadas, nós não entendemos ainda muitas vezes o propósito. Só depois de muito tempo, muitas vezes, como eu te falei aqui, eu demorei acho que muito tempo para refletir em muitas coisas e hoje trazer uma palavra assim. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas quantas vezes, irmão, você lembra no comecinho lá, logo que a gente casou, que eu fui embora para São Paulo? Quantas vezes, irmãos, eu tinha que sair do culto mais cedo para pegar a estrada para ir para São Paulo, eu e a Rose. E era difícil a nossa vida. E eu lembro dos irmãos aqui não, né, mas lá em Taubaté, todos lá vão embora para casa e a gente tinha que pegar a estrada à noite e ir embora para São Paulo. E aí na semana que vem a gente voltava. Depois a gente ficou muito difícil, a gente começou a ficar mais em São Paulo do que para cá, e aí a gente teve que congregar em outras igrejas lá. Depois de um tempo, eu fui embora para mais longe ainda, porque eu pensei, Deus, me traz de volta para Taubaté. E ele me levou mais para longe ainda, lá para Itu. Rose. E a gente ficou mais longe ainda. E a vida era difícil também, porque aí a Rose começou a trabalhar aqui em Taubaté e eu comecei a ficar morando lá em Itu. E eu viajava também todo final de semana, mas tudo tinha um propósito, meus irmãos. Tudo tinha um propósito de Deus. Enquanto esse tempo que eu trabalhei em Itu, eu levava a minha filha para Campinas, passava lá à noite, a gente viajava, acho que saía daqui umas 7h30, 8 horas da noite, mais ou menos. Deixava minha filha em Campinas, ia para Itu. Daí na sexta-feira eu voltava de Itu, pegava ela em Campinas e trazia para cá. Isso foi, durante 5 anos eu fiz esse trajeto. E nesses 5 anos foi a conta certinha, ela se formou e eu fui desligado da empresa. Foi a conta certa, irmãos. Então Deus fez as coisas certas. E agora, depois desse tempo todo, eu voltei a trabalhar para essa mesma empresa. Depois ela foi comprada tal, e me chamaram para prestador de serviço. E hoje eu trabalho na minha casa, eu estou junto com a minha família, trabalhando em home office. Então, Deus é maravilhoso nos propósitos dele. Muitas vezes as portas que ele fecha para nós é para a gente não entrar mesmo.
Então às vezes a gente quer bater, quer entrar, mas não, já fechou. Eu vou abrir uma outra porta para você. Muitas vezes nós não entendemos essas coisas. Então, às vezes a gente semeia as coisas, mas a gente não entende ainda quando esse fruto vai vir. E a demora de Deus, não é que tem aquele ditado que fala, Deus está demorando porque Ele está caprichando. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito que Deus está demorando para que você esteja preparado para receber. Porque muitas vezes vai vir tanto fruto para você, que a sua raiz tem que estar bem firmada para suportar o peso desses frutos. Então, é na raiz que Deus quer, é na semente, na boa semente que nós vamos semear e nós vamos colher esses frutos. Porque nós não vivemos pelas aparências, como foi cantado aqui, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, irmãos, mas nós vivemos por aquilo que nós sabemos. Amém? Não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que nós sabemos. Quando Jó fala lá em 19:25, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Então nós precisamos saber, nós precisamos ter essa certeza. Eu fui escolhido por Deus, eu tenho sementes dentro do meu coração, e eu vou semear essas sementes durante a minha vida, e elas não vão voltar vazias, e elas vão ser tantos frutos que vão regar a minha casa e vão alcançar outras pessoas também. Não são as circunstâncias que determinam o seu fruto, mas é a semente que você libera. Não são as circunstâncias, irmãos. As coisas podem estar acontecendo contra nós, na dificuldade, mas nós liberamos a semente que está dentro dos nossos corações. Porque aqui a Bíblia diz, não é? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? E aqui mais uma questão aqui que fala, a fim de que tudo que pedirmos em seu nome, nome de Jesus, receberemos. Irmãos, a nossa colheita, os nossos frutos que nós vamos colher, eles dependem da provocação, da nossa provocação. Nós precisamos provocar essas situações. Aí é com nós. Pedro andou sobre as águas porque ele se apresentou a Jesus. Se és tu, Senhor, faça-me com que eu vá até ti. Então, Pedro tomou uma posição. Ele provocou a reação de Jesus. E assim é a nossa vida também. Nós precisamos provocar os céus. Nós precisamos provocar a Deus. Provocar no bom sentido, tá, irmão? Não estou falando de perturbar Deus, né? É provocar. Provocar é entrar em ação, fazer uma ação. Uma fé passiva não produz milagres. Nós precisamos ser provocativos. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes que não sabes, né? Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Ainda diz assim, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, a nossa fé precisa ser uma fé provocativa. Nós precisamos provocar realmente a presença de Deus nas nossas vidas. E as coisas, de repente, não vai ser de repente que vai acontecer. Pode ser que algumas coisas, né, Elias lá clamou a Deus e o Senhor desceu o fogo do céu, mas são situações específicas. Mas na maioria das vezes, as coisas não acontecem de repente. O de repente de Deus é algo que pode demorar, irmãos. Como eu falei aqui, essas coisas que nós refletimos hoje, sempre que nós trazemos uma palavra aqui, vem uma inspiração de Deus, mas muito do que nós trazemos aqui são coisas que vêm desde a nossa conversão, que vem vindo, que vem se acumulando, e nós vemos compartilhando essa palavra com vocês. Então, as coisas são plantadas no natural
e nós colhemos no sobrenatural, no espiritual, muitas coisas que os homens da fé sofreram, os profetas, né? Pedro, como disse aqui, provocou para andar sobre as águas. Davi, vamos pegar um exemplo de Davi, ele se torna rei da noite para o dia? Não, ele não se torna rei, primeiro ele caçava lá os ursos, os leões, e aí isso, no meu modo de entender, chamou a atenção de Deus, e ele falou, poxa, se esse rapaz cuida das coisas do pai dele aqui na terra desse jeito, como que será com as coisas de Deus? Então, no meu humilde entendimento, eu acredito que Deus olhou para Davi e falou, não, olha, unge esse rapaz aqui, ó, porque esse aqui vai ser um grande rei. Então ele foi ungido, e foi perseguido, e sofreu também perseguição e tudo, teve que enfrentar gigante, teve que enfrentar o Golias lá, mas Deus era com ele. E aí sim ele foi ungido e realmente se tornou rei. E assim também, quem mais que passou? Abraão, foi de repente que ele foi o pai da fé? Não foi de repente, foi também, ele saiu da casa da parentela, né? Teve lá a revelação, olha, você vai ser pai das nações, mas ele teve o filho na velhice, né? O Isaac foi um filho de Abraão, e depois Deus pede o filho dele, agora me dá esse filho aqui. Foi daí que ele começou a ser o pai das nações. Não foi de repente, irmãos, foi na dificuldade também. Foi andando no deserto, foram homens de obediência a Deus, que se submeteram a Deus. E o que a gente pode falar de Jesus, irmãos? Jesus, que nasceu numa manjedoura, veio nesse mundo pobre, nasceu ali em meio a teve que sair de uma cidade para outra, já debaixo de perseguição, e cresceu como uma criança normal, teve o seu ofício com o pai, e quando recebeu o Espírito Santo, o seu ministério, começou a andar aí pelo deserto e tudo, e a vida dele não era fácil, irmãos, não era fácil. Hoje a gente tem todo o nosso conforto aqui, eu estou com esse computador aqui pregando a palavra. Jesus andava com os pergaminhos, andava de sinagoga em sinagoga, falando a palavra de Deus, pregando, e foi de repente, irmãos? Não foi de repente também. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que as nossas sementes não são colhidas de um dia para o outro, mas aquilo que você semear, Deus não vai esquecer. Um dia nós vamos colher essas sementes. E então, Jesus, debaixo de perseguição, debaixo de traição, foi pego, foi levado à cruz, sofreu, mas debaixo de obediência, ele semeando a obediência dele. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que em nós fosse feito justiça. Ele foi obediente até o fim. Até o fim. E ali no finalzinho ele ainda, Senhor, se tiver jeito, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele foi obediente, e foi levado ao madeiro, morreu. E a obediência dele, irmãos, a obediência dele, naquela manhã chegaram as mulheres e Jesus não estava mais ali, porque ele ressuscitou. A obediência dele, a semente que ele plantou, a semente que Deus plantou no coração dele, teve fruto. E aquele fruto, quando aquelas mulheres chegaram ali, eles não estavam mais ali no terceiro dia, conforme as Escrituras haviam previsto, conforme ele mesmo falava, e ele ressuscitou. Então, irmãos, as nossas lutas, as nossas sementes que nós lançamos,
não são, muitas das vezes, na maioria das vezes, não são imediato. Por isso que às vezes nós não entendemos, por isso que muitos sucumbem na fé, muitos não aguentam. Muitos não aguentam o processo, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus te promete alguma coisa, Ele já colocou o processo no meio da promessa. Porque se Ele prometeu, irmãos, se Ele prometeu algo para você, é porque Ele já entendeu, Ele já sabe que você é capaz de cumprir. Então entenda que se Ele te prometeu, o processo já está incluído nessa promessa. E é só você acreditar e não desanimar. Por isso que a Bíblia fala, né? Tem de bom ânimo. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então as nossas sementes que estão dentro do nosso coração, elas vão frutificar um dia. E esse frutificar, irmãos, pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouco mais, mas não desanime, irmãos, não desanime, porque quando o fruto vier, a sua raiz tem que estar bem forte, irmãos, porque você vai receber tantas bênçãos de Deus, que não vão suportar o peso, e por isso que Deus quer fazer você crescer, fazer nós crescermos na fé, para que você possa receber todos esses frutos maravilhosos que Ele vai te dar, e você compartilhar com todas as pessoas, com todos os irmãos que estão aqui e as pessoas que não ainda entendem isso, que é o propósito também da nossa vida, é atingir as outras pessoas e é chamar elas para esse reino maravilhoso, porque o fruto não pode, a semente não é sua, a semente é de Deus, e se Ele plantou essas sementes no nosso coração, é para você dar, irmão, é para você entregar, entrega para Deus, entrega o teu melhor para Deus, entrega o seu tempo para Deus. Eu não estou falando só de dinheiro, não, eu estou falando de disposição. Entrega a Deus aquilo que você tem de melhor, para que Ele no tempo certo vá te honrar e vá te trazer esses frutos para você, para que você possa compartilhar com as pessoas, para que essas bênçãos sejam alcançadas em todas em torno da sua família também, aqueles que ainda não conhecem a Deus, essa realidade de Deus. Aleluia. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou um fruto de Deus, irmãos. Eu sou um fruto de Deus dessa igreja, das igrejas anteriores que eu já estive, irmão. Eu sou fruto, irmão. Sou fruto lá daquele trabalho do mercado que a gente tinha, né? Eu até estava falando com o irmão aqui. Lembra que a gente tinha bateria, aquela bateria eletrônica que a gente levava para o mercado, irmão? Quanto esforço a gente não fazia ali naquele cantinho, irmão. A gente levava aqueles instrumentos, tudo. E quantas pessoas não foram ali que ouviram uma palavra naquele dia e que foram para cá. A gente não sabe, irmão, mas Deus sabe do teu esforço, Deus sabe ali no seu secreto que você dobra o teu joelho, que você clama a Ele, e Ele vai te responder no tempo certo. Porque a resposta de Deus vem, irmãos. Daniel não tem uma passagem lá que ele ora a Deus e o anjo fala: olha, Daniel, Deus já respondeu a sua oração, mas o príncipe da Pérsia, né? Não fala isso? Que ele impediu de chegar a resposta até você. Então, muitas vezes, Deus já respondeu, mas as circunstâncias ainda não permitiram que essa resposta chegue até você. Mas Deus vai responder no tempo certo as nossas orações, e as nossas sementes vão frutificar, vão dar aquele fruto maravilhoso. E é isso que importa para Deus, irmãos. Deus quer isso de nós. Lançar sementes quer dizer entrega. Colher frutos quer dizer espera. Então, lançar sementes quer dizer você entregar a Deus. E colher frutos está relacionado com espera. Então, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me respondeu. Então,
Nós precisamos ter essa capacidade de entendermos os propósitos de Deus na nossa vida e fazer com que essas sementes tornem parte do nosso coração, elas serem lançadas e ter o seu devido fruto no devido tempo. Amém, irmãos? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Porque a Bíblia também diz que Deus dá pão ao que tem fome e sementes ao que semeia. Quem tem fome, né? Tem fome, Deus dá o pão. Mas quem quer sementes, Deus dá sementes ao que semeia. Ao que semeia. Então, se você quer mais sementes, Deus vai te dar mais sementes, para que você semeie nesse mundo que precisa do Evangelho, que precisa de uma palavra boa, que precisa de amor, de carinho, que precisa da nossa presença, irmãos. O apóstolo Paulo, em determinadas passagens, ele fala: irmãos, eu rogo-vos para que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Ele está falando o que aqui, irmãos? Ele está falando em serviço. Apresentei os vossos corpos em serviço. Nós precisamos servir ao Senhor, estarmos disponíveis ao Senhor. Amém? Porque, irmãos, pensa com uma coisa. Quando a gente pensa assim, o diabo está agindo, né? Está no mundo aí, o mundo jaz no maligno. Aí você vê, eu não sei, eu nunca vi, irmãos, assim, mas vocês já viram o diabo andando aí, assim, passando aqui na rua? Eu nunca vi. Mas ele usa o quê? Ele usa as pessoas, não usa? Não é assim? Da mesma forma, Deus usa também as pessoas. E Ele quer nos usar. Da mesma forma que o diabo arrenda, né, pessoas para ele, para lutar no reino das trevas contra os filhos de Deus, Deus também precisa da nossa disposição, do nosso corpo físico aqui, para ir até um determinado lugar, fazer alguma coisa por alguém, estar disponível para tal pessoa. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele quer que nós estejamos com essa capacidade de disposição para que nós possamos produzir muitos frutos. Amém? Aleluia. Eu encerro essa palavra já, irmãos. Se quiser vir tocar aqui já. Amém? Para que... Eu não sei se deu 40 minutos, irmão. Você falou que era 40 minutos, né? Então tá bom. Então, que Deus possa fazer com que as sementes de Deus lançadas no nosso coração, um pode ser tomate, outro pode ser milho, outro pode ser café. Você sabia que café é fruta, irmão? Eu não sabia direito dessas coisas, ainda confunde um pouco assim, mas tomate é fruto também, sabia? Milho é fruto. Um pode ser tomate, outro pode ser milho, outro pode ser café. Cada um tem o seu chamado. É a multiforme graça de Deus que é distribuída em toda a terra. Então cada um tem a sua forma de dar fruto. Cada um tem o seu jeito de dar fruto. Cada um pode fazer aquilo que Deus chamou para que ele seja feito. Então, irmãos, aceite o seu ministério, aceite aquilo que Deus foi proposto para te dar no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe toda a igreja. Amém? Aleluia.